eles trazem um jeito de viver que é interpretado como um liberalismo e vivem um compromisso com Deus mesclado com o entendimento mundano. Uma adequação, um acolchambramento. E aqui são mencionadas algumas coisas, e particularmente uma delas, que é a comida oferecida a ídolos. E os nicolaítas diziam: podem comer, não há problema nenhum, é bom para vocês. E o que é isso? Isso é uma cultura grega, de agradem a todos os deuses. Quando o apóstolo Paulo, certa feita, foi à Grécia, ele viu lá um templo cheio de deuses, e um chamado o Deus desconhecido. E aí ele aproveita o gancho e fala: é sobre o Deus desconhecido que eu venho falar. Mas entenda, nessa cultura dos gregos havia um conceito, um entendimento de que agradar todos os deuses era inteligente. Esse Nicolau, prosélito da Grécia, um grego de origem, que tinha na sua mente essa fundamentação de agradar todos os deuses, ele a carregou consigo. Em vez de dele deixar essa ideia lá atrás, ele quis introjetar essa ideia para a igreja primitiva. E ele começa a ensinar as pessoas, um acolchambramento, repito. Louvem e adorem a Deus. Mas olha, podem comer também as coisas sacrificadas aos ídolos. E uma dessas características era que alguns desses deuses gregos, e nós falamos e mencionamos sobre alguns deles semana passada, eram deuses que avocavam a sensualidade. Particularmente Afrodite, que era uma deusa, Tamuz, que é o marido dessa deusa, que era adorada com um ato sexual com as sacerdotisas, que eram prostitutas oficiais. E com essa mentalidade, os nicolaítas começam a dizer que ter uma relação sexual com muita gente não há problema. Você está agradando a certos deuses, o que é bom. E daí vem a conceituação desse liberalismo desenfreado. Os nicolaítas, portanto, eles fazem uma meia-meia. Participa com Deus, mas participa também com os deuses. E se relacionam dessa forma promíscua. Hoje em dia, nós temos nicolaítas na nossa sociedade. Eu vou mencionar apenas uma questão que está hoje rodando o planeta, que trata a respeito do homossexualismo. Na Suécia, estão querendo proibir os evangélicos de falar contra o homossexualismo. Há 3 anos atrás, quando estávamos lá, um pastor da igreja Assembleia de Deus foi para a cadeia por, dentro da sua igreja, no púlpito, falar contra o homossexualismo. Não xingou ninguém do ponto de vista ofensa pessoal. A palavra de Deus nos ensina a odiar o pecado, mas amar o pecador. E é uma coisa muito clara para nós. Mas ele falou abertamente e contundentemente contra o homossexualismo, como a palavra de Deus nos ensina. E ele foi preso por isso. Nos Estados Unidos, a igreja presbiteriana teve um racha enorme. E lá, dentro de várias denominações presbiterianas, as duas maiores são PCA e PCUSA. A PCA é a Presbyterian Church of America e a PCUSA é a Presbyterian Church of United States of America. Parece igual. PCA, PCA, PCUSA. E hoje a grande, enorme diferença entre ambas é que essa segunda que eu mencionei, que é a maior, PCUSA, PCUSA, Presbyterian Church of United States of America, ela assimilou na sua doutrina que o homossexualismo não é pecado. Nicolaítas estão dentro da PCUSA. E não só dizem que o homossexualismo não é mais pecado, como também estão ordenando, e não poucos, pastores homossexuais. E a última instância que deve acontecer entre esse ano e o ano que vem é que eles vão começar a fazer os casamentos homossexuais. Quando a palavra de Deus fala sobre
nicolaítas em Apocalipse 2, e Deus diz, eu odeio os nicolaítas, está falando disso. Agora, eu quero que você pare e reflita numa questão. Uma problemática foi trazida, uma solução foi ofertada. Os diáconos são escolhidos. Boa reputação, cheios de espírito e sábios. E dentre esses diáconos, 6, ao mínimo nos parece, vão muito bem. 2 espetaculares, Estevão e Filipe. Os outros 4, a história nos sugere um caminhar abençoado. E particularmente Timão. Mas esse 7º, Nicolau, que foi eleito por ter boa reputação, por ser cheio do Espírito e por ser sábio, ele entra e perverte a situação da igreja e traz um caminho maldito. Isso significa, queridos e queridos pais, que ser um dia reconhecido de boa reputação, cheio do Espírito e sábio, não significa que você vai ser isso o tempo todo. É fundamental para que você possa um dia dizer o que Paulo disse em Romanos capítulo 8, nós podemos ler. Romanos 8, 37. É bem no finalzinho do capítulo. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele está dizendo, se eu começo, estou andando com Deus, eu vou vencer e nada vai me derrubar. Para que eu possa dizer como Paulo, eu sou mais do que vencedor. E eu quero que você entenda essa expressão de mais do que vencedor, versículo 38 e 39, que diz, estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo está dizendo o seguinte, se você é de boa reputação, cheio do Espírito e sábio, nada nem ninguém pode te tirar da ideia de ser um bom vencedor, um grande vencedor, um mais do que vencedor, exceto você mesmo. Exceto você mesmo. Se você entrar por uma linha de alto orgulho, de autoexaltação, você vai cair. Se você quiser vencer a qualquer custo, você vai cair. Você vai entrar por rumos, talvez como o do Nicolau, que se afastou do caminho de Deus, ao ponto de o fruto do trabalho de Nicolau, Deus odeia. Portanto, querido pai, ser vencedor significa se manter com Deus, se manter em Deus. Você quer ser um verdadeiro diácono que serve sem constrangimento? Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe a conseguir esse patamar, mas ele não é o máximo. Além dele existem outros patamares que Deus quer te levar. Agora, a sua luta ela é diária. O apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu tenho feito. Essa luta interna, a ela você precisa estar atento, para que um dia você possa vir a dizer como Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, a coroa que me está reservada, é minha, em nome de Jesus. E aí você, querido pai, vai ver que bênção é ser um tremendo vencedor. Deus te abençoe, que você possa entender que para todos os problemas existem soluções, mas só uma solução é eterna, a salvação nossa em Cristo Jesus. Quando Jesus derrama o seu sangue e lava a sua vida, Ele não atira. Se você se mantém nele, ela é permanente. Amém, pessoal? Amém, pessoal? Outras bênçãos, outras soluções podem ser transitórias. Podemos ter várias soluções, sob várias influências, mas sempre atente para que toda e qualquer solução
que você traz e tem seja aprovada por Deus. E quando você desenvolve as suas soluções, você cresce em Deus. Em nome de Jesus, que o contexto de Atos 6 seja relembrado por você sempre que você está diante de uma dificuldade. Mas entenda, que venha de onde vier, seja judeu, seja grego, a bênção de Deus está com você. Em nome de Jesus. Você me acompanha nisso? Amém.